Queria ler um texto com os irmãos em Efésios, bem conhecido, capítulo 2, amém? Efésios capítulo 2. Convido os irmãos a se colocarem de pé, se você sentar, referência à palavra. Nós lemos esse texto aqui em Efésios, no capítulo 2. A palavra de Deus, ela nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito, que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguimos os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Bem, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nós queremos, Pai, mais uma vez, meu Deus, nos colocarmos diante da Tua presença, Pai, reconhecendo, meu Deus, que nós somos dependentes do Senhor, Pai, que a Tua graça, é a Tua misericórdia, meu Deus, é o Teu amor para com a nossa vida, Pai, a razão de nós estarmos aqui, Senhor. Meu Deus, pedimos, Pai, que a Tua palavra, Senhor, ó Deus, o Teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la, Senhor. Ela possa adentrar no nosso coração, meu Deus, ela possa nos capacitar cada dia, Pai, a estarmos buscando mais ao Senhor, a estarmos nos sujeitando mais ao Senhor, a estarmos, meu Deus, fazendo a Tua vontade, Pai. Fala conosco, meu Deus, nessa noite. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Só para você sentar. Bem, irmãos, esse é um texto bem conhecido, onde Paulo fala ali à igreja de Éfeso, ele manda uma carta, né? E ele fala sobre a salvação, que é pela graça. Nós sabemos que a salvação é pela graça, não foi algo que nós podemos comprar ou fazer qualquer coisa para receber. Quando nós falamos de graça, nós estamos falando daquilo que nós recebemos se nós temos nada. Nós nunca poderíamos nos salvar. E essa que é a grande questão. Às vezes o ser humano ele tem a ideia errônea de que ele pode se achegar a Deus através de si mesmo, através da religião, através daquilo que ele pode fazer. Mas se a gente olhar um pouco para a história, a gente vai ver que em nome da religião já houve coisas terríveis, né? E há coisas terríveis. Pessoas matam em nome de religião, pessoas já fizeram tantas coisas ruins em nome da religião em si. E às vezes a pessoa pensa que é a religião que pode levar a Deus. Não. Nenhuma religião pode levar ninguém a Deus. Tá? A religião evangélica, a religião católica, a religião isso, a religião aquilo. Meu amado, a palavra de Deus nos diz que o único que pode nos levar até Deus é Jesus Cristo. Ninguém mais. Se a pessoa siga o que ela quiser seguir, mas se ela não crê em Deus, se ela não crê naquilo que Jesus fez por ela, ela não está numa situação melhor do que alguém que segue qualquer outro tipo de religião. Por quê? Quando nós lemos esse texto, a palavra de Deus não diz que nós alcançamos a vida. A palavra de Deus não diz que nós conseguimos, por nosso próprio mérito, capacidade ou bondade, ter vida.
Pelo contrário, a palavra de Deus começa dizendo aqui, ó, eu estou usando Almeida 21, talvez está um pouquinho diferente, talvez na sua ele nos vivificou, né? Ou seja, ele nos deu vida. Se ele nos deu vida, como assim nos deu vida? Porque nós estávamos mortos. A Bíblia não diz que nós estávamos simplesmente, sei lá, dormindo, ou que a gente, né, Jesus foi lá e acordou. Não! A Bíblia diz que o homem sem Deus, ele está morto. Não é que ele está morto fisicamente. Às vezes a gente tem aquela ideia de que a pessoa, que morte é apenas algo físico. Eu lembrei que a minha esposa uma vez falou que o irmão dela era criança, né? E bem pequena ainda, meu cunhado, né? E aí ele viu um gato, acho que atropelado, estava no carro. E aí ele perguntou para a mãe, mas o que aconteceu, né? Que ele estava, o gato está lá, né? Lá no chão, não se mexe, né? Aí a mãe não queria falar que o bicho estava morto, né? Para não chocar, né? A criança. Então, filho, é que ele está dormindo. Bem na rua, né? É que ele está dormindo, o gato está dormindo. Algo assim, né, filho? Ah, tá dormindo mortado, né, mãe? Estava sabendo mais do que a mãe, vamos dizer assim, né? Às vezes a gente se engana, achando que, né, podemos nos enganar. Na verdade, o ser humano, sem Deus, a Bíblia diz que está morto nos vossos delitos, nos vossos pecados. Essa era a nossa situação. Então, aqui, quando nós lemos Efésios, nós vemos que nesse texto é explicada a condição do ser humano. Qual ser humano? Todos. Não é um ou outro. Mas eu não estou mais morto. Se você realmente foi vivificado, você não está mais morto. Mas aqui está dizendo que antes nós estávamos mortos também. Não tem diferença. Obrigado. Não tem diferença. Olha só. Ele nos deu vida estando vós mortos. Então nós estávamos mortos. Em pecado. Estávamos vivos fisicamente, mas estávamos mortos para Deus. A ideia de morte é a ideia de separação. Estamos separados de Deus. Se você continuar lendo o livro de Efésios, você vai ver que Paulo fala, e ele continua falando que antes nós éramos separados da comunidade de Israel, nós éramos alheios às promessas de Deus, não tendo Deus no mundo. Olha que situação que nós estávamos. Ele está dizendo que uma pessoa que não tem Deus, ela está espiritualmente morta. Aí eu falo, não, mas você está falando que eu não tenho Deus, ou que o mundo não tem Deus? Eu não, amados, não estou falando nada. Eu não estou falando nada. A Bíblia está dizendo que o ser humano está morto. Aliás, esse mesmo autor, Paulo, ele chega a dizer numa das suas cartas que todos pecaram e carecem da glória de Deus, que não há um justo, nenhum sequer, que não há ninguém que busque a Deus. Será que não há ninguém que busque a Deus? Mas e as pessoas que estão no mundo, mas que não são tão ruins assim? Porque nós estamos no conceito de, eu não sou o melhor indivíduo do mundo, mas eu também não sou o pior. Então a gente, aliás, nós sempre nos comparamos por baixo, né? Como assim? Tem gente que é pior que eu. Imagina, Deus não faz dessa maneira. Deus nos compara com Ele. Perante Deus, todos nós somos pecadores, amados. Somos pecadores. Por quê? O que é no ser humano? Muitas vezes é egoísmo, muitas vezes a ambição, né, pecaminosa, né? Então, quando o texto diz aqui que nós estávamos mortos em delitos e pecados, ele nos traz alguns pontos, né? Nos quais andaste no passado no caminho deste mundo. Então, nós temos uma afirmação interessante, né? A primeira afirmação diz que antes nós andávamos segundo o curso desse mundo. Nós andávamos de acordo com o mundo. Será que isso é verdade? Vamos pensar, uma pessoa que ela não conhece a Cristo, ela não anda segundo Cristo, ela pode até fazer o bem ao próximo, mas qual é a mentalidade do mundo que nós vivemos? Você tem que estar bem, né? Você tem que ter um bom emprego, você tem que ter, né, um bom salário, você tem que possuir, né? A gente vive numa época em que o possuir, né, é muito forte, todo mundo quer ter alguma coisa, todo mundo quer almejar alguma coisa. E eu não estou dizendo que o ter em si mesmo é pecado, mas eu estou dizendo, amado, que muitas vezes nós andamos ou andávamos, e quando eu falo andávamos, infelizmente até hoje alguns ainda andam, segundo o curso desse mundo, segundo os valores do mundo.
cada um buscando o que é seu, cada um se importando com aquilo que é benéfico para si. Eu vou fazer a minha parte, se der eu ajudo alguém, mas se não, tem a minha vida, tem os meus projetos, tem os meus planos, tem aquilo que eu quero. E o mundo, quando a gente fala de mundo, amado, nós estamos falando de sistema de valores e tudo mais aí que domina o mundo. O mundo não vai nos incentivar a amar mais a Deus. O mundo não vai dizer que você precisa de Deus. Pelo contrário, o mundo vai oferecer muitas coisas para nós. Agora, é o mundo que faz o homem pecador? Não. O ser humano ele já é pecador por natureza. Nós já somos pecadores. Ah, não sou não. Ah, não sou como você. Tem que... Eu trabalhei, eu acho que eu já falei isso aqui, né? Eu trabalhei num lugar e uma vez eu fui evangelizar um tiozinho Simão, com todo respeito, um senhor, né? E ele era tatuoso. Aí eu fui convidado, né, para vir para a igreja, né? E ele era meio japonesão assim, o jeito de falar também, ainda mais japonês que brasileiro. Na igreja, pra que chama o pé? E aí eu fiquei meio sem reação, porque foi a primeira vez que eu encontrei alguém que não pecava. Então aquela ideia de que a igreja é um lugar para pecador, é verdade, a igreja é um lugar para pecador. Nós somos pecadores. Se nós fôssemos perfeitos, não precisávamos estar aqui, não precisávamos buscar Jesus, não precisávamos de Deus na nossa vida. Pelo fato de sermos pecadores, precisamos de Deus. Ah, mas eu não estou fazendo nada errado, então como é que alguém pode provar que eu estou em pecado? Uma pessoa uma vez perguntou para um homem, né? Mas como é que você prova que eu estou em pecado? Eu não estou fazendo nada de mal para ninguém, eu não mato, eu não roubo, eu não tenho vícios, eu não faço nada daquilo que os outros consideram errado, então onde que eu sou pecador? Me mostra. E a pessoa, o cara, como é que eu vou provar para esse indivíduo que todo mundo é pecador? Difícil esse camarada. E aí ele estava andando num pomar, de repente eles viram uma goiabeira, olha uma goiabeira, né? Quem falou? O que não era pecador falou, olha uma goiabeira. Onde? Ali, ó. Mas quem disse que isso é goiaba? Mas não está vendo? Estou vendo nenhum goiaba, não era de goiaba, né? Estou vendo nenhum goiaba, mas não precisa você ver que goiaba, você também não. Olha, a folha de goiaba, o tronco manchadinho é de goiaba, é uma goiabeira. O cheiro é uma goiaba. Não, mas cadê as goiabas? Mas não precisa, você está vendo a goiaba. É uma goiabeira. Quando chegar a época da goiaba, isso aqui vai estar cheio de goiaba. E aí ele usou isso que a pessoa tinha falado para falar para ele, olha, exatamente assim ser humano. Mesmo que você não esteja praticando o pecado, você tem uma natureza pecaminosa que lhe capacita a produzir pecado. Mas essa goiabeira não tem fruto ainda. Mas quando frutificar, vai dar goiaba. Vai ser um pecador. Ele tem a capacidade, mesmo que ele não esteja pecando, todos nós temos capacidade de pecar. Você pode ver que ninguém precisa ensinar ninguém a pecar. Precisa? Você ensina a criança a pecar? Hoje foi muito engraçado lá em casa, né? O Davi estava com um brinquedinho assim, né? E aí estava com tipo um martelinho de plástico. Só que estava com uma ponta assim, ele vira isso daí, porque se ele cair, ele pode bater essa ponta e machucar. Aí fui virar na mão dele, e o bichinho queria soltar. E daqui, e ainda fez cara feia para mim. Não queria soltar essa mão, porque ninguém precisa ensinar a pecar, já nasce, gente. Você tem que ensinar a fazer o certo, pecar precisa. Já aprende a não dividir os brinquedos, né? Já aprende a falar não. Não é verdade? Alguém precisa ensinar? Não precisa. O certo precisa. Não pode brigar. Não bate, não pode bater no amiguinho. Você tem que dividir as coisas. Isso tem que ensinar. Mas pecar não precisa. Sabe por que não precisa ensinar? Porque nós já nascemos pecadores. Nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Isso está no ser humano. Agora, o que acontece? Então, o mundo, então a culpa não é do mundo? Não, o mundo não é o mundo o culpado dos nossos pecados. A grande questão é que o mundo ele vai dar aquela empurradinha, né? Sabe o que é aquele empurrãozinho? Se a pessoa já tem uma tendência para pecar, e aí alguém apresenta alguma coisa para ajudar a incentivá-lo a pecar, aí o negócio vai ficar ruim, né? Vai ficar pior. Nós já temos uma tendência a sermos egoístas, por natureza. Aí o mundo vai ensinar que, olha, você tem que pensar em você, meu filho. Ninguém vai pensar em você, não. E aí a gente já vai ter um empurrãozinho, ou o mundo vai oferecer. Olha, você vai ficar lá na igreja, tá coisa boa.
boa aqui para você. Então o mundo vai ser um incentivo para nós nos afastarmos de Deus, amado. De Deus. É apenas um incentivo. Não é o mundo que vai nos fazer pecar. Se não houvesse o mundo, nós pecaríamos por causa da nossa própria natureza. O mundo só vai intensificar isso. Tá? Com coisas que nos atraem, com coisas que são oferecidas. Mas eu já vi gente falar assim: o mundo não tem nada de bom para nos oferecer. E eu lembro que um pastor certa vez falou assim: olha, não tem nada de bom entre aspas, tem muita coisa boa para a carne. Tem muita coisa boa que a pessoa gostaria, mas que vai levar ela para longe de Deus. Que dá um prazer momentâneo, mas é um prazer que no futuro vai causar destruição para a pessoa. A Bíblia não diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles são caminhos de morte. Então o mundo vai oferecer assim muitas coisas boas para a carne, né, para a vida da pessoa, para aquele que realmente o dinheiro. O dinheiro é pecado? Não, o dinheiro em si ele é amoral. Tem moral, imoral e tem amoral. Tá? Moral é aquilo que é correto, imoral é aquilo que é incorreto, e amoral é aquilo que é neutro. Pode ser ruim ou bom, depende como que vai ser usado. O dinheiro ele pode ser usado para algo bom, para você ajudar, para você abençoar alguém, para você fazer missões, como ele pode ser usado também para algo ruim. O dinheiro em si mesmo, ele é algo neutro, mas ele pode se tornar, na vida de uma pessoa, um objeto de idolatria. Quando a pessoa o ama acima de tudo, a Bíblia diz que o amor a ele é raiz de todos os males. Por quê? O dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo patrão, você sabe disso. Quando ele domina sobre a vida de uma pessoa, por causa do amor, da avareza, tem gente, meu amado, que faz coisas terríveis. A gente não pensa duas vezes em matar por causa de dinheiro. Isso é verdade. Então, o mundo, ele vai oferecer isso ao ser humano: dinheiro, riqueza, e tantas outras coisas mais, né, que se oferecem aí fora no mundo. Mas o que vai gerar isso na vida da pessoa? Vai gerar morte. E a Bíblia diz que nós andamos segundo o curso desse mundo. É lógico que nem todos estão fazendo tudo aquilo que poderiam fazer de errado, vamos dizer assim. Não. Mas a pessoa também tem uma falsa ilusão de que, mas eu não estou fazendo, eu estou no mundo, mas não estou fazendo tudo que outros fazem no mundo. Mas também não está caminhando com Deus. Mas também não está procurando saber qual é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Às vezes a pessoa tem uma falsa ideia de que ela é boa porque ela faz tudo certinho. Semana passada nós falamos do jovem rico, né, um pouquinho. Citei ele como exemplo, né? Alguém que fazia tudo correto. E quando Jesus o pressiona um pouco mais, ele fala: olha, então tá bom, já que você é bom, né? Acho que ele não falou desse jeito, né? Mas só falta uma coisa para você: vende tudo que você tem, distribui para os pobres, depois você vem e segue. E aí, meu amado, será que ele estava disposto a isso? Sabe por que Jesus fez isso? Para mostrar para ele que ele não era tão bom quanto ele achava, nem tão altruísta quanto ele achava. Por quê? Às vezes nós ajudamos até onde nós achamos que nós não vamos, entre aspas, não tem que sacrificar nada. Não tem que sacrificar nada. É a mesma coisa aquela pessoa que ajuda, né? Você vê, tem gente que é impressionada. Nossa, aquele camarada lá, olha, Bill Gates doando bilhões, meu amado, não é nada para ele fazer isso. Não é nada. Agora, quero ver o camarada que ele mal tem para comer e ele tira do que ele tem para dividir com o outro. Isso aí é difícil. Porque você dá o que sobra, por que não faz isso? Dá o que está sobrando, isso não é difícil. Se você tem sobrando, não sabe o que vai fazer, o que tem de demais nisso? É aquilo que Jesus fala. Olha, você ajudar os seus, mas qualquer um faz isso. Você ajudar o teu irmão, o teu amigo, a pessoa que lhe é querido, qualquer pessoa faz isso. Então você ajudar o seu inimigo, aquele que te maltratou, você estender a mão para ele. Meu amado, aí o negócio é feito. Porque aí que vamos ver se realmente há bondade em nós. Porque a tendência, eu falo isso porque eu já vi isso acontecer. Já vi isso acontecer. Sempre a gente me ignora, às vezes até na família. Aquele familiar meu que quando eu era criança, né, me maltratou, né? Mas agora eu estou por cima da carne seca. Agora eu não tenho condição, agora vai ver, eu vou dar um troco. Antes eu não tinha, agora eu tenho, quem não tem é ele. Né? Agora eu vou me exibir para ele, não vou nem visitar ele. E aí? Você
você pagar o mal com o bem é fácil. A tendência não é essa não. Se alguém nos faz mal, qual é a tendência humana natural? É você amar quem te ama e odiar quem te odeia. Essa é a tendência natural. O que é? A gente acha que sobrenatural é só se de repente você vê alguma coisa assim fora do natural, do físico, sei lá. Mas, meu amado, uma pessoa amar alguém que lhe faz mal, isso não é algo natural. Isso não é algo normal no mundo que nós vivemos. Não é o normal. Para o mundo que nós vivemos. Normal é o quê? Toma lá da cá, né? Fez, agora você vai levar. Só por Deus para você fazer isso. Só por Deus para você amar dessa maneira. Então, quando nós vemos aqui, o mundo, ele não vai nos ensinar isso. No mundo você não aprende que você deve amar o seu inimigo. No mundo você não aprende que você deve ser humilde. Não, no mundo você aprende que você tem que galgar a posição, você tem que ter sucesso. Sucesso é um conceito interessante, né? Não para para pensar, mas sucesso, segundo os padrões do mundo, é um conceito mudando. É você estar por cima. O que é ter sucesso? Você está aqui em cima e você tem um monte de gente aqui embaixo para te servir. Mas se a gente for para a Bíblia, não é meio, esse parece que não é muito o ideal de Jesus, né? Quando Jesus lava os pés dos discípulos ali, né? Imagina. Quem é que almeja? Nossa, meu projeto de vida, eu almejo assim ser um faxineiro. Alguém que vai limpar. Ninguém almeja. Na verdade, todo mundo almeja algo lá em cima. Por quê? Porque nós consideramos que, pô, camarada, o que você faz na vida? O cara é empresário. Nossa, cara de sucesso. E você? É crente faxineiro, coitado. Ué, coitado, não está roubando, não está matando nada de errado. Então imagina quando Jesus pega e vai lavar os pés dos discípulos. Aquilo que o mais baixo ali vai fazer, né? Não tem que ter dado mão na cabeça. Não, o pé de Jesus não, que isso? Não, Jesus não lavou meu pé. Lembra? Pedro. Quando Jesus acaba de fazer aquilo, ele dá uma lição para os discípulos. Olha, no mundo tem aqueles que mandam, estão aqui, tem aqueles que estão aqui. Isso no mundo é assim. Mas no reino de Deus não é desse jeito. O maior no reino de Deus não é quem está aqui em cima, mas é aquele que está disposto a servir os outros. Aos olhos de Deus, esse é o maior. Então os valores são diferentes. São diferentes. Porque para servir os outros, meu amado, nós temos que abrir mão de nós. Nós temos que abrir mão do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Pensa. Jesus não tinha problema com isso. Pensa os discípulos ali. Imaginou? Está todo mundo ali, você tem que abaixar para lavar o pé dos outros. Você não tem que abrir mão de você, da tua posição, do teu orgulho e tudo mais. Isso não te desmerece diante de Deus, pelo contrário. A Bíblia ela é bem clara quando ela diz que aqueles que são soberbos, orgulhosos serão abatidos, né? E aqueles que são humildes serão exaltados. A Bíblia é bem clara. A Bíblia é bem clara quando diz que uma das coisas que Deus odeia, detesta, são olhos altivos. Isso aqui, sei lá, né? Ela se acha, né? Todo mundo é santo, mas eu sou. Deus detesta isso. Isso é algo que Deus abomina um negócio desse. Então é interessante, quando nós olhamos aqui e é dito que nós andávamos segundo o curso desse mundo, significa que antes de conhecer a Deus, nós não éramos diferentes nos nossos objetivos do que quem estava no mundo. Mesmo quando a gente fala quem está no mundo, tem gente que pensa que está falando só que as pessoas estão fazendo as coisas piores que se pode fazer quando não conhece Deus. Não, meu amado. São pessoas que estão vivendo a sua vida e se preocupando consigo mesmo, sem se importar. Pode nem estar fazendo mal para ninguém, mas não está nem preocupado. O que Deus pensa? O que Deus quer? Como é que a vida dela vai seguir na vida? Como se a vida fosse apenas isso que nós vivemos. Todos nós estamos caminhando para um dia morrermos. Isso é fato. E a Bíblia diz que, do mesmo jeito que nós viemos para esse mundo sem nada nós vamos sair desse mundo. Que riqueza que nós vamos levar para o céu? Nenhuma. Como diz uma pessoa, por que caixão não tem gaveta? Porque você não vai levar nada. Tem gaveta? Não tem, porque não vai levar nada. Se não vai levar nada, então peraí, então o que eu estou fazendo nesse mundo? Não, aí a pessoa, ela vive, não vive segundo o curso desse mundo. Ah não? Tá, a pessoa vive, trabalha que nem, perdão a palavra, condenado para ter uma vida melhor, né?
cara fica 50 anos, não tanto, né? Mas um pouco, 40 anos aqui no Japão, trabalhando para juntar dinheiro, para ter uma vida boa. Aí quando ele tem o dinheiro, a vida já foi embora. Para quê? Viveu. O que ele viveu? Tem gente, meu amado, que, olha, eu trabalhei com uma pessoa que, camarada, ele, para guardar dinheiro, o cara come lame com ovo, e só. Ficou doente, internado, porque deu um problema lá. Pô, imaginou? 3 anos o cara só comendo lame e ovo, lame e ovo, lame e ovo. Que é isso? Que vida é essa? Eu também não estou dizendo que ele tem que ser um esbanjão, né? Aquele camarada pendular, aquele cara que recebe dinheiro e dá. Não, mas temos que ter equilíbrio na vida. Temos que trabalhar assim, mas temos que viver também. Não pode ser só um lado, só o outro. Temos que servir a Deus. Quando Deus nos abençoa, é para que aquilo seja bênção para nós, mas também bênção para o nosso próximo. Ser abençoado só, eu sou abençoado, você não é. Você não é. O que adianta? É que os missionários que estavam lá no Timor-Leste, que estavam conversando com o missionário, eles recebiam ajuda do Brasil, né? Aqui do Japão, de algumas igrejas, a nossa igreja também ajudava. E ela falou que eles, às vezes, ela era enfermeira, padrão, então eles tinham tipo uma clínica móvel, né, numa vaga, que também foi doada aqui pelas igrejas do Japão, né? E aí ia para aquelas regiões ali no Timor-Leste bem pobres. A Mara falou que às vezes ficava o dia inteiro sem comer, sabe por quê? Porque eles tinham, né, vamos dizer assim, ajuda missionária para eles estarem ali. Falou, mas eu não tinha coragem de tirar minha marmita e comer uma comida ali, olhando para aquele povo, não tem o que comer. Eu tinha vergonha de fazer isso. Olhando para aquele monte de criança que não tem o que comer. Então às vezes a gente não comia o dia inteiro e ia comer em casa, porque mesmo que não dava para dar para todo mundo, às vezes nem levava por quê? Porque como você vai alimentar uma multidão daquela se você não tem condição, você não tem recurso para isso. Então vamos pensar, o ser humano ele está bem, mas ele sabendo que existe pessoas que precisam de Deus, não conhecem a Deus, existe tanta miséria, e ele não se preocupa em fazer nada, como que vai dizer que não é egoísta? Não é verdade? Lógico que somos egoístas. Muitas vezes somos. Nós ajudamos pessoas. Amanhã vai ser culto de missões, eu vou falar isso amanhã. O trabalho da Margarida, o pastor Boas ali na Índia, ele tem um leprosário, ele tem casa de viúvas, ele tem um orfanato. O leproso ele é jogado tipo esse lixo lá. Ele recolhe essas pessoas. Ele tem, juntando órfãos, viúvas e crianças, leprosos, tem umas 500 pessoas. Pessoas que não têm os dedos, têm lepra, não tem nem como trabalhar. Se não é recolhido, morre mesmo, com muita gente. Ele falou, todo dia você tem que alimentar essas pessoas, são 500 bocas para alimentar. Se ele recebe ajuda ou não de fora, vai ter que alimentar do mesmo jeito essas pessoas. A gente aqui não fica sem comer, né? Fica. Se você tiver, não que você vai, mas se você tiver vontade de ir num restaurante, não tem, dá até suquear, né? Vai dar. Mas eu lembro, amado, quando a Margarida tinha escola lá, que com Milão nós gastamos um comida que sustenta uma criança um mês. Já pararam de pensar? Pararam para pensar um negócio desse? Então o mundo, se o mundo é tão bom, então por que há tanta miséria? Se o sistema do mundo, se o mundo, os valores do mundo fossem tão bons, então por que não há igualdade? Por que ninguém se importa com os milhões que estão morrendo? Porque o mundo, ele caminha, né, fazendo a pessoa pensar em si primeiro. E se der, quem sabe, né? E se não for, né? Eu queria muito ajudar, mas é que esse mês eu tive que comprar umas roupas. Não é que a gente não vai comprar roupa. Então não deu para ajudar. Será, meu amado? Não é, né? É que nós, às vezes, somos egoístas mesmo. Então, quando nós lemos aqui, a Bíblia diz que nós andamos segundo o curso desse mundo. E o mundo não ama a Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz isso.
Quem quer se tornar amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. A Bíblia diz isso. Então, amados, nós temos que realmente olhar a nossa vida e pensar, poxa, antes quando eu andava no mundo, eu andava segundo o curso desse mundo. E hoje? Eu continuo andando segundo o curso do mundo? Ou eu ando diferente? É diferente? Se alguém olha para você e para mim, consegue ver que mudou alguma coisa depois que você realmente se encontrou com Jesus? Mudou valores? Mudou a sua vida? Você é uma pessoa diferente? Ou não? Ou a diferença é que eu e você vamos à igreja? Meu irmão, não pode ser só isso. Se a diferença só for que eu vou na igreja e eu estou na bosta, eu estou mal. Ir na igreja faz parte, mas tem que ser um pouco mais. Tem que ser uma coisa a mais, senão qual a diferença? A diferença é que de domingo, quando eu estou assistindo Fantástico, eu estou lá na igreja. Então não tem diferença. Não, a diferença é que esse camarada, ele é outra pessoa. Né? É o mesmo cara, mas só que é diferente. Né? Era um cara que antes era egoísta, fazia mal, que hoje ele não é egoísta, ele faz o bem. Era um cara que antes se importava só consigo mesmo, hoje se importa com os outros. Ele é diferente, alguma coisa mudou na vida desse indivíduo, desse camarada. Ele podia olhar torto que ele já que foi. Hoje não. É diferente, alguma coisa mudou. Tá? Só que ele diz o seguinte também, não só segundo o curso do mundo, tá? Aqueles que andam também segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que age nos filhos da desobediência. Então, não é só o mundo, meu amado, que influencia. O mundo, sim, vai ter muitas coisas para levar a pessoa para longe de Deus. Como é que a gente vence o mundo? Não precisa nascer de novo, né? Mas tem um texto lá em 1 João que é muito interessante. Não sei se eu lembro onde ele está, veio à mente agora. O daquele que é nascido de Deus neste mundo. Já viu esse texto? É até um louvor baseado nesse texto. Está lá em 1 João, não me lembro agora, mas depois vocês podem dar. Né? Então pode estar lendo inteiro, depois vocês falam que está. Tem um texto que fala que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Está no comecinho de um dos capítulos de 1 João. Deixa eu ver se é o 3. 5,4, né? É isso mesmo. Pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Se a pessoa não crê em Deus, se a pessoa não tem fé em Deus, se a pessoa não confia em Deus, se a pessoa não é nascida de novo, ela não tem como vencer o mundo, ela vai viver segundo o curso desse mundo. Não tem como. Não tem como alguém viver para Deus sem conhecer a Deus, sem nascer de novo. Então tem que nascer de novo. Não tem como ninguém ir para o céu se não nascer de novo. Jesus falou isso para Nicodemos. Olha, ninguém se a pessoa não nascer de novo, de maneira nenhuma ela pode entrar no reino dos céus. Até Nicodemos fica assim, mas nascer de novo, como que eu vou nascer? Vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Né? Não está entendendo direito ainda o que Jesus está querendo dizer. A gente está falando de nascimento físico, cara. Está falando de nascimento espiritual. Nós estamos mortos. Quando nós recebemos a Cristo, é como se nós tivéssemos nascido de novo, uma nova vida. Não é mais como era antes. Tá? Vai ser diferente. Então aqui, o mundo, a única maneira de vencer o mundo é nascendo de novo. É depositando toda a nossa confiança em Deus. É não andando mais segundo a nossa vista, mas segundo a fé, de acordo com a fé no Filho de Deus. Não tem outro jeito. Se fosse só o mundo, nós temos 3 inimigos, né, básicos, né? O mundo, o diabo e a gente, né? O mundo, o diabo é a carne, né? O mundo dá para nós vencermos. Tá? O diabo, tem gente que acha que, sei lá, deve achar que, lógico que o diabo não é Deus, mas tem gente que deve achar que o diabo, sei lá, não é nada, assim, né? Que você pode estar brincando com ele. A Bíblia não ensina críticas. Eu já vi crente desafiando o diabo, que coisa. Ouvindo a palavra, coisa tosca.
diabo. Eu já vi isso. Não, porque você já viu o piso no diabo. Que pisa? Nem Miguel, se ele lá em Judas, né? Poxa, Miguel ele ousou falar juízo blasfemo contra o diabo, não é verdade? Antes de que o Senhor te repreenda. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois a Deus resistir, o diabo fugirá. Eu gosto. Não fala para ficar desafiando, correndo atrás dele. Não, se sujeita a Deus. Existe aí, ele vai fugir. E você, ou seja, o mais nós chegamos perto de Deus. Agora o diabo ele vai tentar influenciar. O que os irmãos acham? É lógico que ele vai tentar influenciar, né? E se não tivesse o diabo, então o ser humano não pecaria? Pecaria, porque ele é pecador, né? Mas o trabalho do diabo é fazer você pecar um pouco mais, é fazer você cair em tentação, é tentar distorcer a palavra, é tentar fazer com que você entenda errado as coisas. Esse é o trabalho dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. E a Bíblia diz que alguns andam segundo a vontade dele, o diabo. Mas eu não estou servindo. Não, às vezes a pessoa pensa que está debaixo de, vamos dizer assim, uma direção do diabo, é o cara ser satanista. Não! Se você não está seguindo a Deus, se você não está fazendo aquilo que Deus quer, deixa eu falar uma coisa para você. Se a pessoa não está andando como Deus quer, ela está andando como o diabo gosta. Você está seguindo a Ele. Ele não está preocupado que você o adore, que você o busque. Não. Desde que você não busque a Deus, o fim para aquele que não busca a Deus é o mesmo. Do que aquele que declaradamente está lá, sei lá, se prostrando para o diabo, adorando o diabo, buscando o diabo, sei lá o que. Se a pessoa não está buscando a Deus, está do jeito que ele quer. Não precisa mais que isso. Precisa? Não. Então, a Bíblia também fala sobre aqueles que são influenciados, que segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que age agora nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, seguindo os desejos da carne. Mais outra coisa aqui, além do diabo, o desejo da carne. Olha, para você ver, a Bíblia diz lá em Efésios, para nós não darmos lugar ao diabo. E meu amado, não está falando para pessoas que não conhecem a Deus, ou pessoas que não estão em igreja. Não deis lugar ao diabo. Lá onde Deus diz que o diabo está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quando Jesus falou com Pedro, o que Jesus falou para Pedro? Olha, o diabo pediu vocês aí, tá? Mas eu roguei com você, para que você não desfaleça, né? E quando você nossa, meu mano, que duro ouvir isso aí, ó, porque depois que você se converter, meu filho, você ajuda os seus irmãos. 3 anos andando com Jesus, esse é um negócio desse. Quando você se converter, filho, aí você ajuda o outro, tá? Imaginou? É a mesma coisa que está com um tempão, de repente Deus chegar para você: olha, rapaz, olha, o dia que você se converter, você vai ser uma bênção. Que terrível ser um negócio desse. Mas era isso que ele estava falando. Então você é o Deus dele. Ele vai fazer isso. Mas será, pastor? Não, não é possível. Quem lembra de Ananias e Safira? Tem gente que pensa assim: não, o Deus do Novo Testamento é o Deus de graça, misericórdia. O Deus do Antigo Testamento é o Deus de juízo. Mas você vê graça no Antigo, você vê juízo. Você vê graça no Novo, também você vê juízo. Vê? No Antigo Testamento você vê graça de Deus. Davi não deveria morrer pelo que pecou. Deus teve graça, perdoou. Agora você vê no Novo Testamento. Quem lembra aí de um casalzinho chamado Ananias e Safira? Alguém lembra de um casal assim? Que mentiram. Não foi a Pedro que eles mentiram, foi a Deus. Até Pedro fala: olha, por que você deixou o diabo encher o coração de vocês? Não foi a homens que vocês mentiram, mas foi a Deus que vocês mentiram. E pagou. Ananias caiu duro lá, mas foi juízo de Deus, meu irmão. Depois vem a mulher de Ananias: escuta, vocês fizeram assim, assim, assim? Então, tem uns caras aí que levaram teu marido para enterrar, vão levar você também. Morreu também. O que foi aquilo? O juízo de Deus. Por quê? Porque eles estavam brincando com as coisas de Deus. E se ficasse por isso mesmo, o resto do povo, imagina, todo mundo ia achar que com Deus o negócio é brincadeira. Não é algo sério. O que foi isso? De certo modo, foi o juízo de Deus também.
É o mesmo Deus, amados. Mas o que eu quero mostrar aqui não é isso. O que levou eles? Não, o pecado já está no coração, mas Pedro disse que o diabo encheu o coração deles. Para que eles mentissem. Então, quer dizer, o diabo ele pode tentar fazer a pessoa se afastar de Deus? Eu acho que pode. Por isso que a Bíblia diz, não dê esse lugar ao diabo. Não, pastor, eu sou crente. O diabo não, ele não tem influência, ele não usa crente. Meu marido, ele não pode entrar no cristão. Porque você é templo do Espírito Santo, né? Não acho que Jesus ia dividir quarto com ele, né? Acho que não, né? Ele não pode entrar, mas ele pode influenciar. É como Lutero dizia, você não pode pedir um passarinho de voar sobre a sua cabeça. Mas se ele tentar fazer um ninho, não é possível. Você vai fazer um ninho. Nossa, está trazendo. Você não vai fazer isso. Provavelmente você vai espantar. Então, nós podemos ser tentados. O problema não é ser tentado. O ser humano é tentado. O problema é ceder à tentação. Ser tentado, Jesus foi tentado. Ah, pastor, eu nunca fui tentado. Eu não. É? Tá bom. Fazer de conta que eu acredito, tá? Estou brincando. Mas nós somos tentados. E a Bíblia diz para nós fugirmos. Aparece do mal. Não sei se para enfrentar. Ah, não, eu sou forte, não, nada. A nossa carne é pecaminosa. Se o ser humano está bobeira, pode ser ele, o crente mais consagrado. Se ele der bobeira, ele peca. Ah, será, pastor? Olha, quem que era dito acerca de Davi? Que era um homem segundo o coração de Deus. Quem mais na Bíblia foi falado dessa maneira? Você conhece um outro personagem que eu falo, olha, aquele lá era segundo o coração de Deus. Mas Davi é dito que era um homem segundo o coração de Deus. Você imagina como é que deve ser uma pessoa segundo o coração de Deus? O que você imagina? Se alguém dizer, olha, aquela pessoa é uma pessoa segundo o coração de Deus. O que você imagina desse cara? Ah, é um cara assim que é bagunceiro, que faz tudo errado, que mente, rouba. Não, não tem como você imaginar algo desse tipo. Você imagina um camarada que mente a Deus, um camarada que leva a Deus a sério, né? Um camarada que, né, tem uma vida consagrada. Você imagina algo desse tipo, né? Davi não era uma pessoa assim, de Deus, consagrada a Deus, temente a Deus. No entanto, Davi era homem também, né? E um dia que ele não estava fazendo o que ele deveria estar fazendo, ele foi lá na varanda da sua casa e ele viu a vizinha. E aí ele precisa dizer o que aconteceu, né? Viu a vizinha lá tomando banho, né? E naquele momento Davi, né, no coração de Davi, Deus, não lembrou de nada. Pecou, não foi? A Bíblia diz também com abismo, outro abismo. E aquele homem, segundo o coração de Deus, pecou. Depois tentou esconder o pecado, né? Depois acabou até indiretamente cometendo assassinato para esconder o pecado. Olha quanto que ele chegou. Eu não segundo o coração de Deus. Foi tentado, cedeu a tentação. A Bíblia diz para fugir da aparência do mal. Não diz para enfrentar. Não, eu me garanto. Eu dou conta. Né? Os outros podem ser que não, mas Pedro achou que podia, né? Foi? Não, Jesus, os outros podem pegar, eu não. Eu não. Você, Jesus, até a morte. Naquela mesma noite, 3 vezes, né? Não conheço, não sei quem é. Na terceira até xingou. Não é verdade? Deus perdoou. Mas para você ver que nós somos pecadores, amados. Estamos sujeitos a ser influenciados. Pedro, mesmo Pedro, que tinha dito que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, é o mesmo Pedro que depois que faz essa declaração, Jesus começa a falar mais abertamente que ia acontecer com ele, ele diz, não, Senhor, que é isso, de maneira nenhuma isso vai acontecer. E Jesus tem que falar para ele assim, ó, para trás de mim, Satanás. Não é que Pedro era o diabo, mas naquele momento, nem que o diabo está dentro de Pedro, mas naquele momento ele estava falando coisas que isso daí não tinha nada a ver com o propósito de Deus, vontade de Deus, isso daí tinha tudo a ver com aquilo que o diabo queria. Não foi que o diabo ofereceu a Jesus o caminho mais fácil? Que dão os reinos do mundo, né? Tipo assim, não precisa ir para a cruz, não, olha aqui, ó, te dou aqui, ó. Você só tem que me adorar. Jesus não foi pelo caminho mais fácil. Então, meu amado, o cristão, ele também está sujeito, se ele der bobeira, se ele der lugar ao diabo,
ser influenciado. Mas a Bíblia diz que nós não podemos viver dessa maneira. Também diz seguindo, fazendo a vontade da carne. Puxa vida, então além do diabo, além do mundo, ainda tem a gente. E eu vou dizer para você, meu amado, o pior dos três não é nem o mundo e nem o diabo. Teu pior inimigo é só você pegar um espelho, está na sua frente, você vai descobrir quem é o teu pior inimigo. É você mesmo, foi eu mesmo. É a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne. Esse é o nosso pior inimigo, que nós temos que mortificar. A Bíblia diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza pecaminosa, a vossa carne. Fazer morrer, é difícil fazer morrer, meu amado. Por quê? Porque está viva. Está vivinha a nossa carne. Você quer saber se uma pessoa está viva ou morta? Se você chegar no morto, você dá um chute no morto, você piscar o morto, o que ele faz se estiver morto? O que ele faz? Ele não faz nada. Chegou um cachorro, ou sei lá, um leão lá, está morto. Se você chutar ele, esse cara, o que ele faz? Ele não faz nada. Chuta ele se ele estiver vivo. Fica lá dentro da jaula para você ver. Você vai? Não, esse eu não vou não, porque ele não está vivo. A gente também não sabe que a nossa carne está viva. Se alguém faz algo para a gente não consegue perdoar, nossa carne está muito viva. Se a gente fica com raiva, se a gente fica magoadinho, se a gente fica estando muito vivo, mas está vivíssimo nossa carne. E a Bíblia diz que nós temos que fazer morrer a nossa natureza pecaminosa, os desejos da carne. A Bíblia diz que o Espírito milita contra a carne contra o Espírito, né? Para nós não fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos. Tem coisa que tem, olha, não vou dizer que o diabo é um coitado, porque ele não é, tá? Mas tem gente que culpa o diabo sem ele nem ter feito nada às vezes. Ele tem o papel dele. Mas tem coisa que não é o diabo não, meu amado. Tem coisa que não é o diabo. Olha só. Eu vos afirmo, Gálatas 5, andai pelo Espírito e nunca satisfarei os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne, presta atenção, meu amado, não é as obras do diabo. As obras da carne, da nossa natureza pecaminosa. Quais são? São evidentes. A saber, imoralidade. Não é o diabo, mas isso aqui está na natureza humana. Impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúme, não, isso não existe, ciúme, ira, ambição, egoísta, e ambição. Está falando de ambição egoísta, tá? Discórdia, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias, acabou? E coisas semelhantes a respeito, contra as quais nos previno, como já vos preveni antes: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, aí ele fala, aquilo que Deus produz em nós, o Espírito Santo produz em nós, é o amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo mundo, pelo Espírito, pelo mundo não, eu falar. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. A Bíblia fala, e Paulo diz isso também: eu já estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou morto para o mundo, vivo para Deus. Essa é a ideia, meu irmão. Quando ele fala fazer coisa morrer, porque é uma luta. Quando alguém faz algo, a tua carne quer dizer: não, perdoa, não. Não acha assim, não. Essa carne fez isso, mas Deus não. Aí você vai ter que lutar contra ela. Não, cheguei a vontade, não vai perdoar, não. Na verdade, eu estou para você, a minha vontade é outra, né? Mas você me ajuda.
Muda esse meu coração, me ajuda a perdoar, me ajuda a amar, me ajuda a ter misericórdia, a ter graça, a acreditar que essa pessoa pode mudar, pode ser a mãe de Deus. Porque é verdade, meu irmão. Eu vi um que veio falar comigo e falou assim: olha, a pessoa falou que o camarada é difícil, isso deve ser, o pessoal está exagerando um pouco, vai vir trabalhar com ele, misericórdia, né? Se não fosse gente, eu ia achar que era o próprio disfarçado do lado. E aí você tem que acreditar que Deus pode mudar aquela pessoa. Pode, Deus pode. A gente não. Mas nós podemos amar. Então, meu amado, aqui em Efésios escreve um pouco como é o ser humano, sem Deus. E nós estamos desse jeito. Agora imagina, alguém que anda segundo o curso do mundo, alguém que anda debaixo da influência do diabo, alguém que anda se preocupando apenas com aquilo que satisfaz a sua vida. Provavelmente, essa pessoa está morta, não vai para o céu. Não tem como. E aí o ser humano andando desse jeito, e a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Jesus Cristo morreu por nós quando a gente ainda éramos pecadores, inimigos de Deus. Imagina, nós estávamos desse jeito. E não foi assim não, Jesus falou assim: pai, eu vou lá, tá? Mas é o seguinte, se eles não forem bonzinhos, tem presente. Tinha faz assim com os filhos, não é? Vocês, se não obedecer, tem pai deles, né? Se você obedecer, mas se não obedecer, vai ganhar. Aquele negócio do mérito, né? E para aprender a obedecer. Mas já imaginou, meu amado, se Deus fala assim: olha, se não obedecer, não vai para o céu, só vai valer para você se você merecer. Não é porque merecemos, porque nós não merecemos. Quando a gente ainda estava na situação morto, sem vida, a Bíblia diz que Deus, que é rico, e eu prefiro a versão, uma das versões que Almeida, que diz que é riquíssimo em misericórdia. Deus não é só misericordioso, é riquíssimo em misericórdia, pelo grande amor, ou aqui eu gostei mais dessa, pelo imenso amor com que nos amou. Já imaginou, meu irmão? Deus olha para o ser humano, olha para você e para mim. Somos pecadores, estamos longe de Deus, somos muitas vezes egoístas, estamos vivendo segundo o curso desse mundo, estamos nem aí com Deus. Talvez Deus é a última coisa que a gente pensou no nosso dia. Deus viu tudo isso e ainda assim viu o filho dele morrer no teu e no meu lugar. Não sei. Seria a mesma coisa você ver um camarada ali que está fazendo coisa errada, que não está nem aí com nada, e você pegar o teu filho e falar assim: filho, você vai cumprir, você vai para a cadeira elétrica no lugar daquele indivíduo lá que foi condenado, tá? Porque é para ele não morrer. Você não faz isso. Mas Deus fez isso. Deus permitiu que o filho dele morresse na cruz do Calvário, por amor à tua vida, à minha vida, para que eu e você não fôssemos lançados para o inferno. Meu irmão, se Deus não fizesse nada, Ele não estaria sendo injusto. Já parou para pensar isso? Se Deus não tivesse feito nada, Deus não estaria sendo injusto. Por quê? Porque o ser humano ele ia caminhar, ele ia colher exatamente aquilo que a vida dele semeou e merece, que é a condenação. Não é justo. Seria a mesma coisa que eu falo assim: nossa, só porque eu não trabalhei o mês inteiro, não vou me pagar, isso não é justo. Eu não trabalhei, como é que vai receber? Nossa, estão me prendendo só porque eu roubei umas lojas. O que seria dos policiais? Ia ficar sem emprego se não tivesse eu para roubar. Tem gente que pensa desse jeito. O ser humano vive sem Deus, não se importa com Deus, e às vezes ele acha que é justo Deus permitir que ele vá para o inferno, sendo que isso é a escolha dele. Não, mas Deus não é Deus, meu Deus não escolheu mandar ninguém para o inferno. De certeza que ele não escolheu. Tanto não escolheu que ele envia o filho dele para um lugar para ninguém que vai para lá. Então, vamos ser sinceros: se alguém vai para lá, desculpa, é porque quer, é porque rejeita, é porque é oferecida. A salvação é oferecida, é um presente. Por isso que o texto diz: Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo imenso amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Nós estávamos afundados no pecado, vivendo longe de Deus, sem nem aí com Ele. E quando a gente estava desse jeito ainda, Deus nos deu vida juntamente com Cristo, através de Jesus Cristo. Pela graça nós somos salvos, e Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nas regiões
celestiais em Cristo Jesus. Nos fez herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, nos fez participantes da vida eterna que há em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco. Bondade, meu amado, para você que está comigo. Sabe o que é bondade? Bondade, a gente pensa que bondoso é a pessoa que faz apenas o bem ao próximo. Meu amado, imagina a bondade de Deus. Você não merece. Sabe por que às vezes a gente não valoriza tanto? Porque a gente não acha que a gente não é tão assim, né? Mas se a gente for pensar mesmo, se for analisar, meu amado, nós não merecemos. Parece que não cai a ficha, né? Não merecemos a salvação. Não merecemos. Nunca iríamos merecer. Não somos justos. Não somos perfeitos. Para falar a verdade, é misericórdia de Deus, a causa de nós não sermos consumidos sem nova cada manhã, porque nós somos cristãos. Mas vamos ser sinceros, quantas vezes no ano, muitas vezes a gente faz planos, a gente faz isso, faz aquilo, a gente nem pensa, o que será que Deus quer da minha vida? O que será que Deus quer? A gente não está querendo saber o que Deus quer, não. A gente está sabendo o que eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo outro. Não falando que isso é pecado em si. Mas eu estou falando que se nós formos parar para pensar, a maior parte da nossa vida nós pensamos em nós, não em Deus. A maior parte das nossas orações é por nós. Se a gente for fazer uma porcentagem das orações que nós oramos, a pessoa falou, né, que se você fizer uma pesquisa, um grupo não muito grande de pessoas, ela fala assim: olha, se Deus chegasse para você assim, como chegou para Salomão, ele fala assim: pede o que você quiser, meu filho. Que nem falou para Salomão: o que você pediria? Ela falou: vamos pensar? E aí fizeram a pesquisa, né? Não precisava colocar nome, a pessoa escreveu o que ela pediria, né? Para depois eles contarem, né, os pedidos para ver. Meu amado, mais ou menos 90% dos pedidos foi de ordem pessoal. Uma porcentagem muito pequena foi por salvação, ou por alguma pessoa, outra pessoa que não fosse a própria, né? Não é interessante? Eu fiquei pensando quando eu li isso, né? Quando a pessoa fez, puxa vida, 90% dos pedidos foi por si. Talvez se isso refletir a oração da nossa vida, então talvez a maior parte daquilo que oramos é em prol de nós, da nossa vida. Não estou falando que é errado orar por si, mas a Bíblia também fala para nós orarmos pelos outros. Eu estava assistindo um vídeo do Paulo Romero, e ele estava falando lá ele estava comentando, eu achei interessante, ele estava comentando lá, a pessoa falando lá sobre fazer uma campanha para Deus sei lá, restituir qualquer coisa, para Deus, né? Aí ele falou que é interessante, dificilmente se faz uma campanha assim: eu vou fazer uma campanha para Deus fazer a gente ser mais altruísta, fazer uma campanha para Deus fazer com que a gente evangelize mais, oremos mais, tá? Então vamos fazer a campanha da casa própria. Aí todo mundo está querendo uma casa, a campanha do carro novo. Eu não estou falando, meu amado, que Deus não possa abençoar a gente. Eu estou falando que muitas vezes é enfatizado aquilo que você pode receber de Deus e não o que você pode dar para Deus. O que você pode fazer para Deus. Às vezes nós enfatizamos, né, no meio cristão, aquilo que Deus pode fazer por nós, não aquilo que Deus pode fazer através de nós, na vida de outras pessoas. Às vezes uma pessoa, é que nem aquele camarada que falou assim: ó, vamos contar bênçãos, quem tem bênção aí para contar? Aí chega uma pessoa: não, antes eu não conhecia Deus, né, eu era pobre, aí depois que eu conhecia Deus, aí Deus me deu uma casa, me deu um carro, aí me deu um emprego, eu até casei e não sei o que, foi falando só coisas, né? E aí, e você? Então, olha, rapaz, antes de me converter, eu era um cara ruim, batia na minha mulher, né, gastava todo o dinheiro com bebida, com jogo, né, se alguém olhava torto, eu já colocava uma bolacha no cara, né, mas depois que eu me converti, olha, parei de beber, né, parei de gastar dinheiro por terra, hoje eu respeito a minha mulher, eu ponho comida dentro de casa para meus filhos, hoje eu saio e falo de Jesus para as pessoas lá fora, né, eu já não brigo mais com os outros. Nossa, rapaz, mas
Você viu milagre na sua vida, não? Você não ganhou assim o dinheiro? Mas você quer mais milagre que esse? Eu, um cara ruim, isso é um trem, Deus mudou minha vida. Você não lembra o conceito de bênção de algumas pessoas? Para algumas pessoas, bênção é só aquilo que você pode ter. A transformação de vida, para muitas pessoas, não é bênção. O cara ter se tornado uma nova criatura, não é bênção. Bênção é se o cara falar que ele era um microempresário, agora é um mega empresário. Isso é bênção. O cara fala assim, olha, eu era um cara ruim, Deus mudou a... Alguém quer uma bênção? Não dá? Isso é complicado, meu irmão. E quando nós olhamos aqui, a Bíblia diz que Deus olhou para o ser humano desse jeitinho aí, ó, e nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira. Meu amado, Jesus diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a sua vida por um amigo. Realmente, né? Que por um amigo você até se anima a morrer, né? Não que você quer morrer, né? Bem que nem todo mundo, né? Tipo assim, eu sou teu amigo, né? Mas até aqui, né? Aí já está pedindo demais. Por um amigo, a pessoa até pode se animar um pouquinho. Vai por um inimigo. Você se anima a morrer por um inimigo? Parece que a gente não se sente muito assim incentivado, não. Mas se uma pessoa, ele fala, ninguém tem maior amor do que dar a sua vida por um amigo, o que é então dar a vida por alguém que nem amigo é? O que é aquilo que a Bíblia diz? Que Deus amou o mundo de tal maneira, as pessoas que estão no mundo, que não conhecem a Deus, que rejeitam a Deus. Deus amou essas pessoas ao ponto de dar o filho dele para que essas pessoas pudessem ser redimidas. E ele oferece a Jesus Cristo. E ainda tem gente que fala, poxa, Deus não me ama, não faz nada por mim. Como não faz nada? Lógico que Deus nos ama. Lógico que Deus se importa. Quem não se importa é o ser humano. Por quê? Ele não pode se salvar por si mesmo. Por mais que ele tente ser bom, meu amado. Para alguém ir para o céu não entra pecado, né? A pessoa teria que nascer perfeita, nunca ter pecado. Se alguém quer viver pela lei, então ele não pode quebrar nenhum mandamento. É isso que Paulo diz. Paulo foi alguém que obedeceu a lei, mas por que ele disse que pela obediência à lei ninguém será salvo? Porque se uma pessoa quebrar um mandamento, ela é culpada de todos. A ideia é o seguinte: se você quiser viver pela lei, se a pessoa fosse tentar conquistar a sua salvação pela lei, ele teria que ser perfeito, como perfeito é Deus. Isso é impossível. Eu não conheço ninguém que nunca tenha pecado. Fora aquele senhor que está aí mesmo da pregação, mas para ele, não estou brincando. Ninguém é mais. Não tem. Ninguém que nunca tenha pecado. Que nunca tenha errado. E se pecou, quem peca é o quê? É pecador. É pecador. E Deus é santo. Se Deus é santo e o homem é pecador, e no céu não entra pecado, então você não entra lá nem eu. Então como é que nós vamos para o céu se nós somos pecadores? Porque Cristo morreu por nós, para pagar pelos nossos pecados. E ainda quando morrermos, ou se quando Jesus Cristo voltar nós estivermos vivos, a Bíblia diz que nós seremos transformados. A natureza pecaminosa vai ser arrancada de nós, né? E não vai deixar de ser você, mas vai ser você e eu sem pecado. Por isso que João diz o seguinte, que hoje nós já somos filhos de Deus, se nós realmente recebemos a Cristo. Somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou aquilo que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, então nós seremos manifestos com Ele. Seremos semelhantes a Ele. Mas isso vai ser a glória. É aquilo que diz respeito à glorificação do nosso corpo, do nosso ser. Seremos totalmente transformados, amado. Mas enquanto estivermos vivendo nesse mundo, quando vai haver uma luta dentro de nós, na nossa carne do Espírito. A carne querendo fazer a vontade do mundo, e o Espírito querendo fazer a vontade de Deus. Quem é que vai vencer essa luta? Segue na história de briga de cachorro, já viu? O cara falou assim, qual cachorro que é o bom? Tinha lá briga de cachorro, os caras postando, né? Você já viu isso daí? O bom é o cachorro preto,
o branco é ruim. Aí o cara apostou todo o dinheiro no preto. E o preto perdeu. Aí ele... Você falou que o bom era o preto e o branco... O bom preto. O branco é o malvado que bate nele. Aí o cara falou, mas não é possível. Aí outro dia vai... Aí passa uns dias, aí ele vai lá e aposta no cachorro branco. E o branco perde. Não é possível. Porque eu apostei e ele perdeu. Eu apostei no outro, agora o outro é que perdeu. Aí, como é que você faz? Como é que você sabe, né? Porque ele pegou dica lá e apostou no outro. Olha, é o seguinte, quando eu quero que esse vença, eu alimento ele mais do que o outro. Ele fica mais forte. Mas quando eu quero que o outro perca, aí eu deixo o outro o mesmo alimento que esse, eu deixo isso aqui mais forte. E eu achei interessante que uma pessoa pensando nisso aí, ela falou assim, olha, não é assim também? Na tua vida, meu amado, se você alimentar mais o teu espírito, ele vai estar mais forte. Vai existir a carne, tá? Para fugir daquilo que é mal. Mas se você alimentar mais a tua carne, isso vai ser difícil você... Né? Imagina, o cara só assiste porcaria, só ouve porcaria, só... Né? E aí depois ele quer, né, resistir às tentações, mas não vai mesmo. Vai? Não vai. Então vai depender. Se você vai orar, se você vai ler a Bíblia, se você vai investir na tua vida no sentido espiritual, se você vai buscar mais a Deus, entender que você depende mais de Deus, aí realmente você vai ter condição de vencer. Mas se não, tem pessoa que... Né? É lógico que nós temos momentos de luta, de desânimo, mas tem gente que... É que nem... Já viu, a gente fala, né? Aquele jargão, né? Quem crê que 6 horas por mim, crê que pé de tomate, já viu? Pé de tomate, ele precisa lá apoiar os negócios, que é aquilo lá que dá fruto, mas ele não aguenta nem com os frutos dele, cai, ele tem que, né, apoiar. Sabe por que isso acontece? Porque às vezes, é que nem o pastor Marcos que falou, a gente quer terceirizar. Lógico que nós devemos orar uns pelos outros, mas nós também temos que orar. Nós também temos que ler. Nós também temos que buscar. Não tem como ninguém fazer. Tem coisa que não tem como ninguém fazer por nós. Não tem como alguém se alimentar por você. Nós estamos com uma fome, puxa vida do Mário. O presidente mandar para você comer uma picanha por mim, com certeza ele vai comer, né? Mas vai matar a fome dele, não a minha. Não é verdade? Às vezes a pessoa ela quer crescer, ela quer estar mais forte, mas ela não lê a Bíblia. O que o pastor falou? O camarada passa a semana inteira, não lê a Bíblia, não ora, não pensa nas coisas de Deus. Aí ele chega no final de semana, ele quer que por um passe de mágica, o senhor pegue entre tudo aquilo que nós vimos durante a semana, ou qualquer outro pré, e ore por um passe de mágica. O camarada fica, não vai. A mesma coisa você comer só no final de semana, no resto da semana você não come. Não tem como. Então a pessoa tem que buscar Deus, tem que se fortalecer em Deus. Tá? Agora, a gente tem que entender que nada é mérito nosso. A Bíblia diz que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, ou seja, nele, a partir do momento que conhecemos a Cristo, nos tornamos novas criaturas, criados para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. Então, peraí, antes nós andávamos segundo o curso do mundo, antes nós andávamos segundo a influência dos poderes espirituais do mal, antes nós andávamos de acordo com a nossa carne, depois nós fomos salvos, fomos transformados, por causa do grande amor, da grande misericórdia de Deus, sem termos feito nada para merecer. E aí nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Peraí, então Deus nos criou para algum propósito, para alguma coisa, para que nós andemos nessas boas obras que Deus tem, ou seja, para que nós venhamos viver a nossa vida de acordo com os propósitos de Deus para a nossa vida. Então quer dizer que tem uma certa maneira como Deus quer que nós venhamos andar? Tem. Tem coisas que Deus quer que nós façamos? Tem. Se nós começarmos a ler a Bíblia, nós vamos ver que tem muita coisa que Deus espera de você, meu amado, que Deus quer que você faça. Deus quer que você seja bênção, Deus quer que você ame o teu próximo. Deus deseja que nós compartilhemos o Evangelho com as pessoas. Deus quer que nós tenhamos uma vida santificada.
Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Se a gente for ver, tem muitas coisas que Deus quer para a nossa vida. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, primeiro, sujeitando a nossa vida a Deus. Sujeitar-nos, pois a Deus assistir o diabo e fugirá de vós. Não nos conformando com esse mundo, mas sendo transformados pela renovação da nossa mente, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para isso, meu amado, aquilo que Deus podia e pode, Ele fez e Ele faz. Mas tem coisas que só você pode fazer. Pastor, eu quero crescer espiritualmente. Então você vai ter que buscar. Você vai ter que orar. Mas eu quero, mas assim, tipo assim, como se eu fizesse faculdade, você não tem que ir lá. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu queria assim, conhecer a Bíblia, mas sem ler. Não vai acontecer. Eu queria ser uma pessoa de oração, mas que não ora. Também não é possível. Não tem jeito, mano. Se a pessoa quer que realmente aquilo que Deus tem para a vida dela aconteça, tem coisa que Deus pode fazer, mas tem coisa que é a pessoa que tem que fazer. Mas não é que ela é capaz de mudar a si mesma. Mas ela tem que dizer, Deus, eu preciso do Senhor. Começar a orar, eu preciso mostrar para Deus, eu dependo, eu preciso do Senhor. Se não ajuda na minha vida, o negócio não vai. Até para ler as Escrituras, meu amado, eu preciso de Deus, me ajuda, me dá entendimento, me capacita. Não se esperar ter vontade, não vai ter não. Hoje de manhã, a Bia acordou, vou ser sincero, sabe assim, eu tenho um reloginho, mais ou menos umas 6 quilos, mais ou menos. 5, 6, batata, meu, parece lógico. Humanamente falando, queria levantar, não. Por que você levanta? Porque você sabe que tem que fazer. Ou você faz ou você aguenta o choro, né? É melhor fazer, né? Senão você não descansa, né? Aí você levanta, porque tem que fazer, você sabe que tem que fazer, que é importante. Tá? Às vezes eu acho que Deus tinha que colocar algo desse tipo assim, naquele negócio, não, você não vai orar não? Tá, então vai ficar na torneira. Aí você levanta, ó. Aí você. Por quê? Quem vai matar a gente às vezes fica esperando as coisas acontecerem, não vai acontecer. Não. Lembro que o pastor José, ele uma vez falou assim, antes de ser pastor, oh Deus, eu queria ler mais a tua palavra, conhecer mais. Ele era líder dos jovens, né, que eu cheguei na igreja. Aí ele tinha falado aquilo para Deus, ele testemunhou. Aí naquela semana, primeira vez, né, e eu estava na primeira pregação dele, o pastor falou assim, né, ele era o José, né, José, sábado agora você vai trazer a palavra, hein? Diz que nunca leu tanto naquela semana. Deu até dor de barriga. Pediu, acho que, o folga, né? Estudando, que era a primeira vez que eu pregava. Poxa, Deus, eu tinha orado, eu queria ler mais, mas bom, para pregar você vai ter que ler. Então, Deus responde, meu irmão. Então, às vezes a gente quer que Deus faça, mas a gente não quer ter trabalho. Deus já fez aquilo que você precisa. Deus nos deu salvação. Deus nos deu perdão. Deus nos dá a sua palavra. Deus nos dá o seu espírito. Tantas coisas nos dá. Agora a gente quer também que Deus estude por nós e coloque masticadinho, né, na nossa cabeça. Não é assim. Nós vamos ter que fazer a nossa parte. Temos que buscar Deus, temos que sujeitar a Deus, fazer a nossa parte. Como salvos, aí não foi simplesmente para sermos salvos e ficarmos salvos, sentados e satisfeitos. Não. Fomos feitos por Ele, guiados em Cristo Jesus para as boas obras, enquanto estamos aqui nesse mundo. Se fomos salvos, Deus tem um propósito na tua vida, quer te usar. Você vê só a vida de outras pessoas. Tem gente que conhece você. E eu vou ser sincero com você. Tem gente que está do nosso lado, que não conhece a Deus. E que se nós não orarmos, se nós não falarmos, não vão conhecer. Tem muita gente que o único evangelho que eles vão ouvir antes de se converter, a única Bíblia que eles vão ler não é essa daqui antes de se converter, é a tua vida. É você. É o teu testemunho.
A única coisa que ele vai saber de Jesus é o que ele vê na tua vida. Então, se nós somos salvos, então fomos criados para as boas obras que Deus preparou. Uma delas é vivermos o Evangelho com intensidade, de tal maneira que a nossa vida, a gente vai estar pregando, como diz o pastor Marcos, né? Se precisar, você fala do Evangelho, você compartilha o Evangelho, se precisar falando. Ou seja, você viva de tal maneira que o Evangelho de Cristo fique claro para aqueles que estão ao seu redor. Eles venham entender também que esse mesmo Jesus, que morreu por nós, que nos vivificou, também oferece a eles a mesma salvação que nós recebemos. Aí, feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos hoje, meu Deus, aqui na tua casa, Senhor. Eu louvo a Ti, meu Deus, pela vida dos Teus filhos, ó Pai, que aqui vieram, meu Deus, por cada um, Senhor. Tu és o Deus que conhece o coração de cada um que está aqui, Senhor. Tu és o Deus que sabe, Pai, o quanto nós somos fracos. Tu sabes que somos pecadores, ó Pai. Meu Deus, nós louvamos a Ti, Senhor. Louvamos a Ti, meu Deus, porque mesmo nos conhecendo, ó Pai, sabendo das nossas limitações, sabendo da nossa natureza pecaminosa, Pai, ainda assim, o Senhor enviou o Seu Filho a morrer naquela cruz por nós, Senhor, para que tivéssemos perdão dos nossos pecados, Pai. Não foi porque merecíamos, Pai, porque nada, Senhor, nós podemos fazer, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Peço, meu Deus, nessa noite, meu Deus, que o Senhor venha transformar, meu Deus, a nossa vida, o nosso coração, Pai.